Eu não sei se vou deixar no vídeo, porque é muito comprido. Mas eu quero muito mostrar pra vocês as minhas bíblias. Muito. Então eu vou mostrar. A primeira bíblia de todas que eu tive foi quando eu era criança. Olha só que linda. Era minha e do meu irmão, então eu customizei nossa bíblia. Patrícia Léo. Leonardo é o nome do meu irmão. E aí é uma bíblia. Jesus. Gente, eu customizei minha bíblia. Até hoje gosto de customizar coisa. Como pode, né? A criança já dá sinais do que ela vai fazer no futuro. Ai, muito bonitinho. Uma criança especial. E aí é isso. Essa é a minha bíblia aqui, ó. Olha só que bonitinha, gente. Sério. Eu amo bíblias ilustradas dessa forma. É uma forma linda de ensinar as crianças. Eu tenho uma amiga que tem já 3 filhos e ela tem uma bíblia ilustrada, coisa mais linda. E um dia, gente, eu fui ler aquela bíblia pro filho dela e eu comecei a chorar de emoção. Porque cara, quanto conteúdo bom. Tipo, nossa, João 1 é maravilhoso. Eu vou abrir aqui pra vocês. Ver João 1 na realidade da coisa com os desenhos da Bíblia ilustrada. Foi lindo a forma como Deus usou aquela Bíblia pra me mostrar João 1. Então, nossa, até pros adultos que estão assistindo, eu super recomendo. A história mais legal que eu gostava daqui era de Sansão. Ele matou um leão, né? Ele abriu a boca do leão e rasgou o leão no meio. Gente, juro, amo a história de Sansão. E agora no meu estudo, na minha leitura bíblica anual, eu cheguei agora na história de Sansão, então eu tô muito feliz. Ai, tá por aqui. Cara, olha só. E aí, na época, eu não gostava de cortar o cabelo. Então, eu falava que a minha força vinha do meu cabelo. Porque a força de Sansão vinha do cabelo dele. Ele não podia cortar o cabelo dele. Enfim, gente, Bíblia maravilhosa, tá? Eu tive essas Bíblias aqui. Essa Bíblia aqui, tipo, sempre teve na minha casa. Essa Bíblia eu ganhei uma época na minha adolescência, mas eu nunca li na minha vida, porque eu era feminista. E essa Bíblia aqui eu ganhei da minha avó. Olha que bonitinha, só que tá despedaçando. Olha que bonitinha, gente. Ela é uma Bíblia católica também. Spoiler, nunca li, porque... Gente, é muito doido, porque na época eu não fui ensinada a ler a Bíblia, assim. Tipo, eu não tinha essa paixão por essas coisas. E eu nunca parei pra ler, ó, Ruth. Mas é bonitinha, né? E a minha avó ainda fala, ai, você ainda tem aquela Bíblia que eu te dei? Tenho. Tá aqui. Coitada. Nunca li. Ai, gente, é complexo, né? Vai entender. Tudo nos planos de Deus. E aí, depois da minha conversão, eu tive essa Bíblia aqui. Bom, 20 de 10 de 2020 foi o ano da minha conversão. Olha só, no deserto descobrimos que toda a promessa dada por Deus não é maior do que o próprio Deus. Deus se magoa com a gente. Ó, se mova, mas se mova em Cristo. Não adianta querer fazer a vontade de Deus do seu jeito. Gente, aqui tem umas coisas muito legais. E aí eu sempre gostei, né? Tipo, eu colocava coisinhas aqui, colocava aqui. Muito lindo. E aí eu fui sublinhando e aí circulando coisas. Ai, eu amo, eu tenho uma paixão, assim, por essa Bíblia. Porque, claro, foi minha primeira Bíblia, minhas primeiras revelações. E aqui, Yeshua. O que deve perdurar em minha vida? Ah, gente, esse pra mim é a passagem mais importante da Bíblia. Tipo, marcou muito a minha conversão, tanto que tá aqui, né? Eu lembro que foi uma das primeiras passagens que Deus falou muito claramente comigo. Eu vou ler pra vocês. Mateus 22:36. Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? E Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo, mais importante, é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses mandamentos. Então, essa passagem me pegou muito porque eu me apaixonei e me converti por pura emoção, por sentimento. Então, eu senti Jesus, eu me apaixonei por Jesus. Só que para você ir mais pro profundo, você precisa atingir a racionalidade e o entendimento. Essa passagem me pegou muito. Fala, ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com
com toda a alma e com toda a mente. Então, muitas vezes, você não vai pecar pela racionalidade. Tipo, você ainda quer pecar, você ainda ama aquilo. Mas racionalmente, você vai escolher amar a Deus. E aí, se você ama a Deus, você sabe que Ele não gosta. Tipo, vamos supor que você tá num relacionamento. Você sabe que se você agir daquela forma, você vai machucar a pessoa que você ama. E supondo que você ama a pessoa que você tá se relacionando, né? E aí você não faz pra não magoar a pessoa. É o mesmo sentido de estar caminhando com Deus. Então isso me pegou muito, muito. Porque eu sempre quis fazer as coisas de Deus do meu jeito, mas não é assim. Depois, gente, eu comprei essa Bíblia aqui, porque eu comecei a me aprofundar nas escrituras e também eu queria levar a Bíblia para a igreja e eu achava muito grande a outra. E como eu gostava muito de estudar a Bíblia, começou a ficar muito raso a tradução NTLH, e aí eu comprei a Bíblia King James 1611. Dizem que a Bíblia King James 1611 é a mais aproximada do original. Só que é ela em inglês que é a mais aproximada no original. Então assim, ó, gente, partindo do princípio que hebraico, aramaico e grego a gente não fala, sempre vai ter uma confusão nas traduções, entendeu? Isso aí a gente tem que pedir pro Espírito Santo nos revelar, ou vai estudar grego, aramaico e hebraico. Enfim, eu amo muito essa linguagem. Eu também marquei várias coisas, ó. O inimigo investirá pesado para roubar as premissas do tempo que dedico a Deus. Isso eu recebi uma palavra na igreja antes de viajar para a Coreia. O Senhor me vê como uma joia preciosa. Ele tem um grande carinho por mim. Muitas coisas que eu também ouvia na igreja, eu ia escrevendo. E aqui, ó, Gospel City Church. Foi a igreja que eu fui na Coreia do Sul em 2022. E eu tenho uma história muito linda. Eu não falava totalmente inglês. Eu fui pra lá e antes de ir pro culto, eu orava pro Senhor e falava: Deus, o nível de inglês que eu tenho hoje em dia não é capaz de entender uma pregação inteira. Mas mesmo assim, eu preciso dessa igreja, eu preciso da comunhão. Tipo, eu não vou sobreviver nesse país sem ter uma igreja pra ir e uma comunhão com irmãos, com cristãos. E aí eu orava pro Senhor e, gente, foram as primeiras vezes na vida que eu ouvia a pregação em inglês, eu fazia anotações em inglês, eu tinha amigos em inglês e eu participei de estudo bíblico. Foi em junho, foi estudo das mulheres. Um estudo de salmos, foi a coisa mais linda, uma das coisas mais lindas, assim, que aconteceu na minha vida, que Jesus fez na minha vida, porque eu participava daqueles estudos e muitas vezes a gente lia a palavra de Deus em inglês e aí eu primeiro lia em português na minha Bíblia para entender o contexto e aí a gente fazia a nossa conversação. E cara, nossa, o Espírito Santo o Espírito Santo é maravilhoso porque o Espírito Santo simplesmente ia destravando tudo na minha mente. Gente, tipo, eu ouvia uma hora e pouco de culto e eu entendia tudo. Eu fazia anotações em inglês. Até então, gente, pra vocês terem uma ideia do quão ruim eu era em inglês, eu assistia coisa em inglês com legenda em português e mesmo assim, às vezes eu tinha que dar pause porque a legenda era muito rápida. Tipo, era muito ruim, pelo amor de Deus, é Jesus na minha vida, entendeu? Enfim, por que eu tô falando tudo isso? Porque um dia eu, saindo da igreja, eu perguntei pra moça onde é que eu comprava a Bíblia em inglês e ela me deu essa Bíblia. Gente, eu chorei. Cara, tipo, eu chorei que nem criança. Eu soluçava tanto porque eu tava me sentindo muito abandonada por Deus aquela atitude me fez ver que eu era cuidada, mesmo no outro lado do mundo, sabe? Eu vou chorar de novo. E é muito lindo porque, tipo, várias bíblias que eu tenho eu ganhei, sabe? Tipo, nos momentos mais importantes eu ganhei. Então é por isso que eu amo dar Bíblia pras pessoas. Sério, tipo assim, uma das coisas que eu amo é dar a primeira Bíblia pra pessoa. Eu amo dar Bíblia pra novo convertido ou pessoa ainda que tá meio indecisa, mas quer conhecer Deus. Então é por isso que eu te falo, se você não tem uma Bíblia hoje, se você quer ganhar uma Bíblia, se você não tem condições ou sei lá, comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo que eu vou orar sobre a sua vida e quem sabe eu te dê uma Bíblia. E vamos lá. Gente, essa Bíblia é maravilhosa! E ela é em inglês, né? E assim, obviamente tem muita coisa que eu não entendo, mas Deus se revelou de formas diferentes na minha vida lendo em inglês. Cara! Tipo assim, entender
o cristianismo em outras culturas é muito incrível, muito. E essa Bíblia me ajuda muito. Eu até também os nomes mudam, tipo aqui é Psalms, lá é Salmos, aqui é Psalms. Tipo, por exemplo, o Apocalipse, quando a gente fala Apocalipse em português é tipo Apocalipse, socorro, corra. Aqui é Revelation. O que é Revelation em português? Revelações. A galera crente que nasceu em lar cristão tem medo de ler Apocalipse, gente. Vocês não estão entendendo. A galera crente raiz tem medo de ler Apocalipse. Os negócios são só revelações. Eu agradeço muito ao Senhor por ter a oportunidade de conhecer outras igrejas ao redor do mundo para entender também o cristianismo cultural, entendeu? Porque tem muita coisa que a igreja brasileira nos ensina que em outros lugares é um pouquinho diferente. Enfim, assim, ó. Gente, sério, se aprofundem em Jesus, se aprofundem na palavra de Deus, que é maravilhoso. Antes dessa Bíblia, eu comprei essa. Por quê? Eu não estava satisfeita com a minha Bíblia King James pequenininha e eu queria uma King James de estudo. Gente, isso aqui é ó, peso no tijolo, com a letra hiper gigante. Só que ela é King James atualizada. É um pouquinho mais simples do que a 1611. E essa aqui, gente, tem umas coisas babadeiras. Deixa eu mostrar pra vocês. Vamos supor, livro de Reis. Aí aqui, ó, no livro de Reis mostra autoria, propósito do livro, data da primeira publicação, o esboço geral de Reis, então os títulos, o que aconteceu, o reinado, casa de Yahvé. E o que eu gosto muito dessa tradução, que ele fala Yahvé, Yeshua, Rafá, porque muitas vezes só fala Senhor ou Deus. E aí a King James traz vários nomes e cada nome revela uma porção diferente do Senhor, de Deus, de Yahvé. Então, gente, é muito precioso, tá? E aí aqui, ó, diagrama de conteúdos. Então, antes de você entrar no livro, você tá entendendo do que o livro se trata, o contexto da época. Lindo, maravilhoso. E aí eu também tenho essa Bíblia aqui. Na real, essa aqui é do meu pai, mas eu quis mostrar pra vocês. É uma Bíblia pentecostal, Bíblia de estudo. A Assembleia de Deus gosta muito de usar essa versão, que é Almeida Revisada e Corrigida. E aí, nossa, gente, isso aqui é mais pesado que a outra, vocês acreditam? Aí meu pai compra isso e quer ir com a minha Bíblia na igreja. Por quê? Porque a dele é muito pesada, mas eu já comprei uma nova pra ele, eu vou dar pra ele de aniversário. Quer dizer, quando você estiver assistindo esse vídeo, já vou ter dado. Aqui, o que eu gosto é que tem a harpa cristã. Então, se você vai na Assembleia de Deus, você sabe o que é isso, mas se você tá assistindo meu canal no YouTube, provavelmente você não vai na Assembleia de Deus e você tem medo de ir na Assembleia de Deus. E deixa eu te falar, ir na Assembleia de Deus é legal, tá? Eu gosto. Já tive muito preconceito. Hoje em dia eu gosto. Gente, a harpa cristã é tão linda. Eu toco até uma música da harpa cristã no violão. Eu vou tocar um dia violão pra vocês, em nome de Jesus. Essas foram as minhas bíblias. Como já ficou grande esse vídeo, eu vou realmente fazer uma publicação só desse vídeo. Se você tá assistindo esse vídeo aqui sem ter assistido o vídeo de como ler a Bíblia, entra aqui no meu canal do YouTube e assista o vídeo sobre como ler a Bíblia, que eu vou te explicar como ler, a forma mais simples possível e qual tradução que você precisa ter nesse momento inicial, tá bom? Eu deixo aqui no card. Também aperte aqui, ó, que é o meu canal no YouTube. Não tem muitos vídeos ainda, mas o plano é postar vídeos semanais, tá bom? Um beijo, amo vocês e até o próximo vídeo. Isso aqui foi só um vídeo bônus, tá? Não tava nos planos, não. Foi um vídeo bônus pra mostrar pra vocês o quanto eu amo a Bíblia. E que você pode ter várias. Beijo!